A adolescência já é, um período de transformações super intensas. Agora, imagine para quem tem uma maneira única de perceber o mundo. Essa jornada pode parecer que é como navegar com um mapa totalmente diferente. Bom, vamos mergulhar nisso e tentar entender melhor esse caminho. E essa é a ideia central aqui. Isso aqui não é para ser um manual técnico, sabe? É mais uma conversa, um espaço para validar experiências, oferecer algumas ferramentas e, o mais importante de tudo, mostrar que ninguém precisa percorrer essa estrada sem companhia. Então, o ponto crucial é este. O conceito de neurodiversidade ajuda a gente a entender que condições como autismo e TDAH não são defeitos, são simplesmente variações naturais, jeitos diferentes e totalmente válidos de um cérebro funcionar. Encarar as coisas dessa forma muda tudo, transforma um diagnóstico que poderia ser só um rótulo numa ferramenta de autoconhecimento. Vamos agora dar uma olhada em dois desses mapas mais de perto: o do transtorno do espectro autista, o famoso TEA, e o do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. No caso do autismo, as características centrais giram em torno da comunicação e da interação social. Pode haver uma certa dificuldade no contato visual ou em expressar sentimentos, por exemplo. Além disso, a necessidade de rotina costuma ser muito forte e os comportamentos repetitivos, como balançar as mãos, muitas vezes são uma forma de autorregulação, sabe? Um jeito de lidar com o excesso de estímulos ou emoções. Já o TDAH se manifesta principalmente pela desatenção, pela inquietude e pela impulsividade. É como ter um motor que funciona em alta velocidade o tempo todo. E é muito importante entender que isso não é sinal de preguiça ou má vontade. É uma condição que afeta a capacidade do cérebro de regular a atenção e as ações. E aqui, olha só, essa comparação direta revela umas nuances muito importantes. Na atenção, por exemplo, com o TDAH, a dificuldade costuma ser mais geral, com muitas distrações pipocando. Já no autismo, o desafio pode ser alternar a atenção, o que ajuda a explicar o hiperfoco em interesses específicos. Entender essas diferenças é fundamental para oferecer o suporte certo. E essa distinção na interação social é genial para a gente entender a diferença. Uma pessoa com autismo pode ter dificuldade em decifrar as regras sociais que não são ditas, sabe, as entrelinhas. Já alguém com TDAH pode até conhecer as regras, mas a impulsividade faz com que seja difícil segui-las ali no calor do momento, o que pode levar a interrupções ou reações meio intempestivas. E para deixar as coisas um pouquinho mais complexas, essas duas condições frequentemente aparecem juntas. Pois é, estudos mostram que até metade das pessoas com autismo também preenche os critérios para o TDAH. É exatamente por isso que uma avaliação completa, feita por uma equipe com vários profissionais, é tão essencial para entender o quadro completo. Entender o próprio mapa é o primeiro passo. Agora vamos falar sobre o terreno, os desafios sociais que a adolescência traz, que podem ser especialmente difíceis de navegar. A adolescência é um verdadeiro labirinto social, e para muitos jovens neurodivergentes, a sensação é de invisibilidade, não receber convites para festas, ser ignorado nas conversas, e o custo emocional disso é altíssimo, acaba gerando solidão e baixa autoestima. E isso é um reflexo da falta de suporte da sociedade, não uma falha pessoal. E esse sentimento de exclusão, infelizmente, muitas vezes vem acompanhado de bullying. Se liga nesse dado, porque ele é alarmante. 63% dos alunos com necessidades especiais relataram sofrer bullying. Mas o que talvez seja ainda mais chocante é a diferença de percepção. Só 47% dos professores notaram o que estava acontecendo. Isso mostra como é urgente dar voz e visibilidade para essas experiências. Essa citação é, extremamente poderosa. Foi dita por um jovem autista durante o confinamento da pandemia. Para muita gente, o isolamento foi uma novidade, uma coisa terrível, mas para ele, era a realidade de sempre. Isso ilustra de um jeito brilhante como a sobrecarga social e sensorial do dia a dia pode ser esmagadora, a ponto de o isolamento ser, na verdade, um alívio. Certo, já falamos dos desafios, agora vamos para a parte construtiva. Como encontrar as ferramentas e a comunidade que vão servir como uma bússola para navegar essa jornada com mais confiança. Saber falar sobre o próprio diagnóstico é uma ferramenta poderosa de autodefesa, de empoderamento. O segredo é abordar a conversa de um jeito positivo, num momento tranquilo. A ideia é mostrar que ter um cérebro diferente traz tanto desafios quanto habilidades únicas. E entender isso é o primeiro passo para conseguir pedir o que se precisa, seja mais tempo para uma tarefa ou um espaço mais silencioso para se concentrar.
E olha, existe uma rede de apoio profissional que pode ajudar muito. O objetivo dessas terapias não é curar ou consertar nada, mas sim apoiar o desenvolvimento, ensinar novas habilidades de comunicação, de autocuidado e oferecer estratégias para lidar com a ansiedade, construindo um bem-estar geral. E talvez uma das ferramentas mais importantes seja exatamente esta: encontrar a própria tribo. Se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos interesses ou experiências, seja em esportes adaptados, grupos de apoio online ou oficinas culturais. Isso combate a solidão e cria um sentimento de pertencimento que é, nossa, fundamental. Com as ferramentas certas em mãos, é hora de olhar para frente. Vamos ver como essa jornada continua na transição para a vida adulta, com foco em autonomia e independência. A transição para a vida adulta é um processo, e esse checklist aqui ajuda a torná-lo mais concreto. Desenvolver habilidades de autocuidado, domésticas, financeiras e de segurança, passo a passo, permite acompanhar o próprio progresso e sentir mais controle sobre o futuro. É super importante reconhecer que os desafios não terminam com a escola. A falta de conhecimento e de adaptações nas universidades e no mercado de trabalho ainda são barreiras reais. Por isso, conhecer os próprios direitos e buscar ativamente os serviços de apoio disponíveis é absolutamente crucial. E chegamos à mensagem final, que é a mais importante. Um diagnóstico é parte de quem uma pessoa é, mas ele não define o seu potencial. A jornada de autodescoberta na adolescência é cheia de desafios. Sim, com certeza. Mas as ferramentas para navegar, se defender e construir um futuro incrível já existem. Então, fica a reflexão. Com base em tudo isso, qual seria o primeiro pequeno passo que pode ser dado para começar a traçar esse futuro? A resposta é única para cada um, e é aí que mora a beleza da jornada.